Allan Kardec, Obras Póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Continuação. 21 de setembro de 1861. Em minha casa, médium, Senhor D. A. Reticências. Auto de fé em Barcelona. Apreensão dos livros. A pedido do Sr. Lacatre, então residente em Barcelona, eu lhe enviara certa quantidade de O Livro dos Espíritos, de O Livro dos Médiuns, das coleções da Revista Espírita, além de diversas obras e brochuras espíritas, perfazendo um total de cerca de 300 volumes. A expedição da encomenda fora regularmente feita pelo seu correspondente em Paris, num caixão que continha outras mercadorias, sem a menor infração da legalidade. A chegada dos livros fizeram que o destinatário pagasse os direitos de entrada, mas antes de os entregarem, houve que ser entregue uma relação das obras ao bispo, pois naquele país a polícia de livraria competia à autoridade eclesiástica. O bispo se achava então em Madrid. Ao regressar, tomando conhecimento da relação dos livros, ordenou que eles fossem apreendidos e queimados em praça pública, pela mão do carrasco. A execução da sentença foi marcada para 9 de outubro de 1861. Se houvesse tentado introduzir aquelas obras como contrabando, a autoridade espanhola teria o direito de dispor delas à sua vontade. Mas, desde que absolutamente não havia fraude, nem surpresa, como o provava o pagamento espontâneo dos direitos, fora de rigorosa justiça que se ordenasse a reexportação dos volumes, uma vez que não convinha se lhes admitisse a entrada. Ficaram, porém, sem resultado, as reclamações apresentadas por intermédio do cônsul francês em Barcelona. O senhor Lacatre me perguntou se valeria a pena recorrer à autoridade superior. Opinei porque se deixasse consumar o ato arbitrário. Entendi, porém, acertado ouvir a opinião do meu guia espiritual. Pergunta a verdade. Não ignoras, sem dúvida, o que acaba de passar-se em Barcelona, com algumas obras espíritas. Quererás ter a bondade de dizer-me se convirá prosseguir na reclamação para a restituição delas? Resposta. Por direito podes reclamá-las e conseguirias que te fossem restituídas, se te dirigisses ao ministro de Estrangeiros da França. Mas, ao meu parecer, desse auto de fé resultará maior bem do que o que adviria da leitura de alguns volumes. A perda material nada é, a par da repercussão que semelhante fato produzirá em favor da doutrina. Deves compreender quanto uma perseguição tão ridícula, quanto atrasada, poderá fazer a bem do progresso do espiritismo na Espanha. A queima dos livros determinará uma grande expansão das ideias espíritas e uma procura febricitante das obras dessa doutrina. As ideias se disseminarão lá com maior rapidez e as obras serão procuradas com maior avidez, desde que as tenham queimado. Tudo vai bem.
Pergunta: convirá que eu escreva a respeito um artigo para o próximo número da revista? Resposta: espera o auto de fé. 9 de outubro de 1861. Auto de fé em Barcelona. Esta data ficará assinalada nos anais do Espiritismo, por motivo do auto de fé praticado com os livros espíritas em Barcelona. Eis aqui um extrato da ata da execução. Abre aspas. Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados os criminosos condenados ao derradeiro suplício, e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, etc. Fecha aspas. Os principais jornais da Espanha deram conta minuciosa do fato que os órgãos da imprensa liberal do país muito justamente profligaram. É de notar-se que, na França, os periódicos liberais se limitaram a mencioná-lo sem comentários. O próprio século, tão ardoroso em estigmatizar os abusos do poder e os menores atos de intolerância do clero, não achou uma palavra de reprovação para esse ato digno da Idade Média. Alguns jornais da pequena imprensa acharam mesmo, no caso, motivo para risota. Pondo de parte o que diz respeito à crença, havia ali uma questão de princípio, de direito internacional, que interessava a todo o mundo, sobre a qual não teriam tão levianamente guardado silêncio se se tratasse de certas outras obras. Eles não se furtam de censuras, quando está em causa a simples exigência de uma estampilha para a venda de um livro materialista. Ora, o restaurar a Inquisição, as suas fogueiras, com a solenidade de outrora, às portas da França, apresentava bem maior gravidade. Porque, então, semelhante indiferença? É que estava em jogo uma doutrina a cujos progressos a incredulidade assiste com pavor. Reivindicar justiça para ela fora consagrar-lhe o direito à proteção da autoridade e aumentar-lhe o crédito. Seja como for, o auto de fé em Barcelona não deixou de produzir o esperado efeito, pela repercussão que teve na Espanha, onde contribuiu fortemente para propagar as ideias espíritas. Veja-se a Revista Espírita, de novembro de 1861, página 321. O acontecimento abriu ensejo a muitas comunicações da parte dos espíritos. A que se segue foi dada espontaneamente na Sociedade de Paris, a 19 de outubro, quando regressei de Bordeaux. Abre aspas. Fazia-se mister alguma coisa que chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a ocupar-se com essa grande doutrina, que há de regenerar o mundo. Nada para isso se faz inutilmente na terra, e nós que inspiramos o auto de fé em Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para a frente. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais,
se consumou, tendo por fim chamar a atenção dos jornalistas, que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava as cidades e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem e fizessem o que bem entendessem, mas obstinavam-se em passar por surdos e respondiam com o mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De bom ou mau grado, hoje falam dele, uns comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros desmentindo-o, ensejaram uma polêmica que dará volta ao mundo, de grande proveito para o espiritismo. Essa a razão porque a retaguarda da Inquisição fez hoje o seu último auto de fé. É que assim o quisemos. Fecha aspas. Um espírito. Abre parênteses, nota. Segundo a Revista Espírita, novembro de 1861, página 325, a mensagem seria de Saint Dominique, São Domingos, nota da editora FEB, a 14ª edição, em 1975. Fecha parênteses. Nota. De Barcelona enviaram-me uma aquarela feita in loco por um artista distinto, representando a cena do auto de fé. Mandei fazer do quadro uma redução fotográfica. Possuo também um pouco de cinza apanhada da fogueira, onde se encontram fragmentos ainda legíveis de folhas queimadas. Conservei-os numa urna de cristal. Abre parênteses, nota. A Livraria Espírita ainda os conserva. Nota da editora FEB, a 13ª edição, em 1973. Zeus Van Tuyl, no artigo Centenário de um Auto de Fé, em Reformador, de 1961, páginas 217 a 221, informa que a urna foi destruída pelos nazistas na Segunda Grande Guerra. Fecha parênteses.